Muitas pessoas vão passar a vida inteira sem perceber isso e continuar vivendo no piloto automático. Outras vão perceber ainda jovens, outras no meio da vida e talvez outras quando estiverem mais velhas. A verdade é que, independentemente do momento da vida em que isso aconteça, nunca será tarde. A minha missão ao longo desse vídeo é te mostrar que expansão de consciência e autoconhecimento não é luxo e nem é bobagem, e sim algo essencial para a gente ser feliz na vida que a gente está vivendo aqui na Terra. A nossa infância é um momento em que a gente vivenciou muitas experiências pela primeira vez. Foi quando recebemos os primeiros cuidados, exploramos as coisas pela primeira vez. Foi também a época em que nós éramos fofinhos e todo mundo achava engraçado o que a gente fazia ou se esforçava para agradar a gente, ou até tinham mais cuidado na forma como chamavam a nossa atenção, com medo de magoar a gente, da gente ficar triste, da gente chorar. Isso vai mudando um pouco a partir do momento que a gente passa a perder os nossos dentes. Eu considero esse um marco. Porque quando a gente começa a trocar os dentes, também é a mesma época em que a gente está na escola começando a aprender a ler. Geralmente é quando a gente faz a transição, né, para o ensino fundamental e a gente começa a ter tarefas e provas e notas. É quando parece que de repente o mundo decide que não precisa mais ter tanto cuidado com a gente. Não, parece que eles sentem que não precisam mais ter tanto cuidado com como falam com a gente ou com o que eles exigem da gente. Eles começam a exigir comportamentos e atitudes como se nós já estivéssemos prontos para viver e esquecem que a gente ainda está aprendendo. E diante de todas essas exigências e da nossa necessidade de nos sentirmos aceitos, inclusos, amados, a gente vai se virando como a gente pode para corresponder com as expectativas que o mundo deposita na gente. A gente escuta não só as exigências, mas os feedbacks, as orientações, as cobranças, as críticas, incapazes de conseguir filtrar o que realmente faz sentido ou não. A gente absorve muitas dessas coisas. A gente acaba aceitando como verdade, muitas vezes, o que não necessariamente é. E aí as coisas vão acontecendo em sequência, né? Porque as pessoas que sempre criticam continuarão criticando, as pessoas vão continuar fazendo o que elas fazem, vão continuar cobrando o que elas cobram, e a gente vai vivendo tudo isso em repetição até o momento que a gente entende que aquele é o nosso automático. A gente se acostuma a se sentir do jeito que a gente sente, mesmo não fazendo bem. E daí, quando a gente fica jovem, a gente vai crescendo sem necessariamente ter uma bússola interna. É como se a gente tivesse sempre buscando um direcionamento externo. A gente busca fazer o que deve ser feito ou o que disseram que era o caminho que a gente deveria ter seguido, parando poucas vezes para entender o que realmente a gente queria por dentro. Na verdade, a sensação que dá para a gente enquanto a gente está crescendo, como adolescentes, por exemplo, escolhendo carreira para entrar na faculdade, é como se a vida não pudesse parar para que a gente pudesse tentar entender o que a gente quer e o que é importante para a gente. Então, muitas vezes a gente só continua seguindo conselhos do que as pessoas olharam para a gente e disseram que era o melhor para a gente fazer, com base no que eles pensam e no que eles conhecem da gente, não com base no que a gente realmente entendia sobre o que a gente queria fazer, simplesmente porque não fomos acostumados a ouvir a nós mesmos. E aí, dessa forma, mais uma vez, a gente vai consolidando os nossos padrões de comportamento. Se você quiser que eu converse um pouco mais sobre padrões de comportamento, comenta aqui para eu saber. Eu posso criar um vídeo para falar somente sobre isso, que tem bastante coisa para falar. E depois de trilhar esse caminho que a gente foi orientado a seguir, a gente começa a colher, né, as conquistas, os frutos do esforço que a gente veio aplicando, de repente tendo uma formação numa área, tendo um trabalho remunerado numa área,
de repente formando família ou não, tendo filhos ou não. Só que mesmo com algumas conquistas ou com muitas conquistas, a gente tem um determinado momento que ainda sente como se estivesse incompleta. A gente sente como se tivesse ainda realmente faltando algo que a gente não sabe dizer o que é. E a gente não entende, porque se a gente já tinha conquistado tantas coisas, ou algumas coisas, como que a gente não consegue ficar plenamente feliz por isso? É um momento em que, se a gente para prestar atenção com mais profundidade, a gente se depara com um grande vazio existencial. Eu arrisco dizer que coincide com o nosso retorno de Saturno. Como astróloga, não posso deixar de fazer essa comparação. Nosso primeiro retorno de Saturno, que vai ali entre os 27 e 30 anos, é um momento em que a gente se dá conta de muitas coisas, é um momento que a gente passa por uma crise de entender para onde que eu estou indo, o que é que eu estou fazendo, por que que eu estou fazendo isso, por que que eu vim parar aqui. E esse vazio existencial, ele é fruto de uma desconexão muito profunda, porque os resultados que a gente viveu para buscar e que a gente pode ter alcançado ou que pode estar lutando para alcançar, muitas vezes não são necessariamente os desejos da nossa alma. Eu considero que esse é um dos pontos mais importantes da nossa vida, o momento em que a gente realmente para perceber. Não é um momento bonito, mas é um momento necessário. É um momento que pode ser muito doloroso, que é realmente quando a gente percebe que a gente esteve o tempo inteiro desconectado de si. Por que que dói, né? Vem muitos sentimentos a partir do momento que a gente percebe essa desconexão. Primeiro a gente se pergunta, como assim eu me negligenciei por tanto tempo? Como assim eu não atendi às minhas próprias necessidades? É um misto de tristeza com frustração, mas ao mesmo tempo, depois a gente começa a perceber que, na verdade, a gente não teve culpa por essa desconexão, que a gente não fez por querer. E aí você se dá conta de que você fez isso porque você foi condicionada a isso. E aí isso acaba resultando em outro tipo de sentimento, que para mim foi uma revolta muito grande de pensar, como assim eu sou um robô? Tipo, eu tô sendo programada, eu fui programada para viver de uma determinada forma e eu não tive controle sobre como eu vivi até agora. É por isso que muita gente associa esse processo do despertar, ou expandir a consciência, ou iniciar o processo de autoconhecimento com sair da Matrix. Porque no filme Matrix é trabalhada essa ideia de que todos estamos vivendo em uma simulação, inconsciente de que estamos vivendo nela. E aí, a partir do momento que a gente entende que a gente está preso nessa Matrix, a gente pode optar por sair dela. Não que seja um processo fácil, mas perceber é o primeiro caminho. Você descobre que, na verdade, você é um estranho para si mesmo. E isso dói. Então, se você já começou em algum momento a viver esse caminho ou tem desejo de começar, eu te desejo as boas-vindas ao mundo do autoconhecimento e da expansão de consciência. Aqui, você não está mais focada no primeiro problema que aparece na sua frente. Você quer ir além, você quer compreender coisas que você antes nunca buscou compreender. Você quer entender quem é você, do que você gosta, o que você pensa, o que você faz, por que você faz, o que você repete e por que você repete. Buscar o autoconhecimento e expandir sua consciência é o ato de tornar-se pesquisadora de si. Não de uma forma egocêntrica, mas com interesse genuíno de se encontrar e se honrar. Você pode agora estar se perguntando como que faz para viver esse processo de expansão de consciência. Bom, existem muitas formas diferentes de você buscar o autoconhecimento. Inclusive, me conta aqui se você quer que eu faça um vídeo só sobre isso. Sério, as possibilidades são muitas mesmo. Eu vou contar para vocês os meios, né, as formas de buscar autoconhecimento que eu vivenciei. Então, na minha vivência, teve psicoterapia, apesar de que não foi um momento
nem o espaço onde eu tive os maiores insights sobre o meu processo de autoconhecimento. Ele foi auxiliar, mas não foi o elemento principal. Inclusive, eu atribuo a isso o fato de que eu não usei a psicoterapia, não aproveitei da melhor forma que poderia ter aproveitado na maior parte do tempo. Mas isso também é assunto para outro vídeo. Eu sempre pratiquei também escrita de diário, também de esquemas visuais, de mapas mentais, tudo que me ajudasse a compreender o que estava se passando na minha cabeça. E para mim a ferramenta mais útil de todas, a que me trouxe uma bússola, a que me dá direcionamento todo dia sobre o que eu devo olhar nessa investigação de mim mesma, é a astrologia. Para vocês terem uma ideia, o meu processo ele foi tão acelerado e ele foi tão auxiliado através da ferramenta da astrologia que eu decidi não apenas usá-la como uma ferramenta para a minha vida, mas eu também comecei a estudar para que eu pudesse ajudar outras pessoas a trabalhar o seu processo de autoconhecimento também. Então, se você precisa de ajuda, de acompanhamento, leitura de mapa, consultoria, me procura que a gente pode conversar. E uma outra coisa que a gente também pode fazer, que pode estar sempre buscando, é a nossa conexão com o cosmos e o nosso alinhamento com a nossa própria intuição, com a nossa sabedoria natural. Existe uma parte nossa que é conectada com a natureza. Tem muito da natureza em nós e tem muito de nós na natureza. A partir do momento que a gente consegue fazer essa conexão, muitas coisas começam a fazer sentido. Pretendo em outro vídeo também no futuro falar mais sobre essa questão da conexão com o cosmos. E se você quiser saber quando que acaba o processo de autoconhecimento, eu te digo, ele não tem fim. Ele tem começo e meio. Ele nunca tem fim. Assim como nunca tem fim aprendizado sobre coisa alguma. Se você é verdadeiramente aprendiz ou pesquisador de algo, você vai entender que não existe cheguei ao fim, já olhei tudo. Você é complexa. Quanto mais você descobre de você, mais tem para descobrir. Então jamais tem como a gente dizer que terminou esse processo. Mas a boa notícia é que você se apaixona por ele. Por mais que tenha momentos que sejam mais dolorosos, de fazer umas certas descobertas e de tentar buscar algumas mudanças, a gente vai tomando gosto por realmente conhecer quem a gente é. A gente se apaixona por nós mesmos, sabe? Então estamos chegando ao final desse vídeo em que eu tinha essa missão de dizer para você que autoconhecimento, expansão de consciência não é luxo, é necessidade. É aquilo que a gente precisa vivenciar se a gente quer viver de uma forma verdadeira, plena e feliz. A gente passa a viver com menos sofrimento repetido dos ciclos que volta e meia acontecem e a gente passa a viver mais desafios novos. Você prefere um sofrimento repetido ou um desafio novo? É o processo que vai te acompanhar no seu crescimento. Agora, o que é crescer? Bom, essa pergunta eu vou deixar para você e talvez para um próximo vídeo no futuro. Um beijo e até o próximo vídeo.